Oi, meu nome é Carla, eu sou psicóloga, professora de yoga. Hoje é o nosso quinto encontro, podcast Saúde Integral, e eu vou falar sobre o autoconhecimento. Inclusive, no encontro anterior, eu disse que seria uma palavra que vocês ouviriam muito aqui, por eu entender que é uma das ferramentas mais poderosas para ter êxito na vida. Imagina termos consciência das nossas qualidades, defeitos, talentos, limitações, crenças que tanto nos paralisam, medos, ter a consciência de nós mesmos e porquê dos nossos comportamentos. Isso vai nos ajudar a melhorar as nossas competências e, a partir daí, ter mais aceitação para com os outros e com nós mesmos. Mas como conseguir isso? Eu acho que é um desejo de todos e a minha dica é começar a perceber o que te faz bem, o que te deixa feliz, o que mexe de forma negativa, alterando suas emoções e os seus sentimentos. Essa é uma observação importante, é um passo muito importante, porque a gente vai aprender a partir daí a não se cobrar tanto, a não se preocupar tanto com a opinião alheia, a não esperar tanto das outras pessoas, não deixar que os outros determinem os nossos passos. Ter conhecimento sobre como funcionamos nos ajuda a traçar objetivos pessoais e profissionais, apostar em algumas coisas, abrir mão de outras, saber o que nos move, os nossos desejos, insatisfações. Isso ajuda a gente a não se desmotivar tão fácil, aumenta a nossa autoestima, a gente sai do piloto automático, desse estresse. Todos que querem evoluir para o autoconhecimento precisam sair do estresse crônico, começar a ter capacidade de reconhecer as emoções positivas e negativas, refletir sobre a vida como um todo. Se vivemos estressados, agimos impulsivamente e isso é o contrário do autoconhecimento. Precisamos de um espaço entre o pensar e o agir, que é diferente de reagir. Isso vai gerar um comportamento equivocado, quase sempre. Então, como eu falei, né, anteriormente, muitas vezes a gente tem um pensamento, a gente não percebe, ele é intrusivo, e isso traz uma emoção e uma maneira de se comportar. Mas também, às vezes, o externo traz uma emoção pra gente, a gente também não tá esperando, mas alguma coisa que aconteceu mexe com a gente. E aí a gente vai pensar sobre isso e a partir daí se comportar. Existe um nível de complexidade crescente nos processos mentais, envolvendo emoção, sentimento e pensamento. Por isso é tão valioso quando começamos a perceber tudo isso, raciocinar antes de agir, avaliando a situação e entendendo as consequências que podemos ter a partir disso, para nós e para o todo. Por isso, esse estresse que vivemos hoje, por conta dessa vida que levamos, trabalho, relacionamentos, todo mundo acelerado, não nos permite analisar as situações reais ou imaginárias, né? E mesmo quando são situações reais, podemos pensar em desfechos positivos, mas nesse modo de funcionamento, estamos sempre em alerta, esperando sempre o pior. Vamos pensar numa historinha só para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer. Imagina que você está andando numa rua e mais à frente tem uma árvore e aparece uma sombra, que pode ser o galho de uma árvore ou você pode interpretar que é uma pessoa escondida que vai te atacar. E mesmo que você continue caminhando e fique mais evidente ser um galho, você continua armado. Por quê? O nosso cérebro, quando detecta perigo, ele se prepara para reagir e várias estruturas do cérebro são ativadas. Tudo isso para o organismo se manter em estado de alerta e ficar preparado para fugir ou lutar, do real ou imaginário. Então, no estresse crônico, é como se estivéssemos continuamente expostos ao evento estressor. E essa exposição prolongada provoca mudanças químicas, afetando respostas comportamentais e fisiológicas. Isso traz muito prejuízo para a nossa saúde como um todo. Por isso é tão fundamental a gente começar a perceber tudo isso para sair desse estresse. Esse é um caminho muito particular, existem muitas ferramentas, e eu vou conversar com vocês sobre duas que eu acho muito importantes, que é a meditação, a atenção plena. Eu vou trazer nos próximos encontros mais detalhes e como a gente vai implementar na nossa vida. Hoje eu dou uma dica. Começa a fazer uma coisa assim, mudar o seu pensamento, quando você conseguir perceber, ou quando você começar a ter consciência de uma emoção negativa, não aceita, não normaliza, para, questiona, dê ao seu cérebro alternativas positivas,
mude padrão de pensamento. É um processo de longo prazo, é um desafio, mas com dedicação e as ferramentas corretas é possível aprender a lidar e viver bem. Sempre vou dizer para vocês aqui que se você não consegue sozinho, procure a ajuda de um profissional capacitado, preparado para te ajudar. O importante é sair desse estresse, né? Dessa situação que a gente hoje vive, que tanto nos traz prejuízo e a gente muitas vezes não percebe. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês divulguem e voltem. Obrigada, até o nosso próximo encontro.